Bom dia. Vou começar aqui a parte 2 do capítulo 7, que é uma parte que tem o nome de Física Matemática, capítulo 7, Equações Diferenciais e Função Delta de Dirac. Tá bom? A gente vai introduzir essa parte dentro do assunto de equações diferenciais, porque a gente vai usar a função delta de Dirac para resolver a equação diferencial parcial. Para completar uma discussão que foi bastante mínima, mas suficiente para esse curso, dado que vai ter no curso 2, sobre equações diferenciais. Tá? Mas, deixa eu chamar a atenção que, apesar da nomenclatura, o assunto da função delta de Dirac em si é mais importante, ele transcende essa aplicação que eu vou usar para calcular a função de Green aqui, só como exemplo. Tá? Então, ele transcende bastante. Em mecânica quântica, ele tem um conceito central, esse de função delta de Dirac, que não é uma função. Tá? E tem várias leituras para fazer, né? Tem uma história, né, por trás dessa função, que foi uma tentativa de definir como função, mas não é bem não é no sentido literal clássico de função, né? Eu vou mostrar. Então aqui a gente vai fazer uma derivação, né, uma abordagem que é semiheurística, que é bem típica dos físicos, né? Normalmente os físicos definem como o Dirac fez e já sai usando, né? Mesmo estando ciente do que os matemáticos às vezes chamam de pecados, né? De não seguir rigorosamente a definição. Mas eu coloquei semiheurística porque eu vou dizer qual que é o problema que você tem, vou tentar apontar. E não tem tanto mistério assim, afinal de contas, ela não é uma função, mas é um funcional. Não o objeto que a gente chama de delta de Dirac, mas a integral que pode ser usada para defini-la, né, como um funcional. Tá? E o conceito de funcional é um conceito bastante familiar ao universo dos físicos, ele já é mais antigo. Ele começa a ter uma resposta no século XVIII, século XIX, né, mais com a formulação da mecânica analítica, a partir de um princípio de extremização de funcionais. Tá?
E a generalização desse conceito segue, né? E mais recentemente, já na década de 50, salvo engano, um cara chamado Schwartz, que estava vivo até 2002, da pessoa, né? Ele incluiu as distribuições, como elas são chamadas, tá? Esses objetos que são definidos a partir da sua integral sobre outra função, esse Schwartz incluiu o conceito no conceito já mais antigo de funcional. Eu vou comentar isso mais adiante, tá? Então, a gente vai começar então, com essa discussão que eu estou dizendo que é semi-heurística, né? Definindo aqui uma definição também um pouco geral demais, tentando se apegar ao conceito de conjunto, né? Que não vai esclarecer muito essa definição aqui, mas eu pus mesmo assim, tá? Então, seria a generalização do conceito de função para incluir a relação entre conjuntos que não se limita a uma correspondência entre elementos, mas requer especificar como um conjunto obtido pela correspondência responde à operação de soma sobre subconjuntos do domínio. Você vai ter que meditar aqui para entender direito o que essa frase está cobrindo, né? Mas isso aqui está dentro da definição ampla de funcional, que é você associar um elemento de um conjunto, né, a um conjunto e não a um elemento de outro conjunto, mas a um conjunto. Você pega um conjunto formado pelos conjuntos, por exemplo, né, você faz um conjunto de conjuntos, e a cada conjunto você associa um elemento de um conjunto final, que seria a imagem. Esse é o funcional, tá? Mais um pouquinho específico com relação ao que a gente usa, é você pegar então, especificar um pouco melhor esse conjunto como sendo uma função, e a cada função que você imagina num domínio, esse domínio vai ter características relativamente gerais, mas especiais, para que a gente possa definir a delta, né? A cada função você associa um número, tá? Pode ser um número real, que vai ser o caso aqui nessa discussão, mas pode ser um número complexo também. Na verdade, eu não vou focalizar nesse aspecto, tá? Então, esse é um funcional, tá? Um funcional, você pode, às vezes, numa definição curta, é uma aplicação que associa um número a uma função, em vez de ser um número a outro número, tá bom? Então, na imagem você tem um número, no domínio você tem funções. É isso. Então, por exemplo, a integral definida, né, ela é um funcional. Uma derivada aplicada num ponto é um funcional, porque cada função que você substitui nessa integral, por exemplo, mantendo o domínio de integração como o mesmo, dá um resultado diferente e é um número, tá? Então, isso é um funcional, tá? Vamos ver como é que isso procede e qual a dificuldade física que a gente tem aqui para a gente apelar para o conceito de distribuições, né? Alguns textos matemáticos, depois eu posso até fazer referência, caso você me cobre, eles não estão na bibliografia, eles fazem uma discussão que tem uma motivação parecida, mas nem tão focalizada na física assim, tá? A ideia é a seguinte: imagine que você quer definir massa de um ponto, né? Então você pode imaginar um ponto com massa, esse é o conceito de partícula, mas não é isso que eu estou dizendo aqui. Você imagina, por exemplo, uma distribuição de massa, né? Então isso pode ser um conjunto de partículas, como um corpo rígido, por exemplo, e você quer saber como é que a massa varia conforme você anda por esse corpo, tá? Então, esse é um conjunto, é uma definição que não é muito bem, não dá para construir direito, né? Pela razão de que vai depender muito, né, de como você define o que você quer somar, né? A massa é uma propriedade que é a soma de uma vizinhança, certo? Já a densidade, ela pode ser imaginada como uma função de ponto, certo? X, Y e Z, né?
Em uma dimensão, esse problema pode ser facilmente evitado, tá? Você pode definir a massa como sendo a função. Basta você dizer que você vai medir a massa a partir de uma certa origem, na linha, e a partir dali, conforme você anda, você vai somando a massa até onde você andou. Então não tem nenhum problema em uma dimensão, né? Não aparece esse problema. Em duas ou três ou mais dimensões, fica complicado. Qual que é a complicação? Vamos subir aqui o quadro. Qual que é a complicação que eu tenho para definir massa como uma função de um ponto, né? Então imagina que o teu objeto é algo desse tipo aqui. Um objeto pode ser um corpo rígido. Um corpo rígido sempre dá um bom exemplo, né? Ou pode ser um monte de partículas, tá? Então você quer atribuir, né? Por exemplo, você quer formar massa como uma função da variável v, que é o volume. Isso é um exemplo, né? Tá? Para você poder definir bem o que é dm dv. O que seria dm dv, né? A gente chama às vezes isso aí de densidade, né? Massa sobre volume. Só que agora você vai para um ponto e divide uma massa bem pequenininha para um volume bem pequenininho. Esse conceito não tem nenhum problema para nós entendermos, tá? Ainda que o conjunto desses números infinitesimais não seja um conjunto que a gente nunca sabe direito, né? Se não fizer o curso de análise, tudo onde é que está isso. Mas a gente entende direito isso aqui, é um delta bem minúsculo, né? Você pode fazer ele tão pequeno quanto você arbitrar, dividido pelo volume igualmente tão pequeno, de maneira que a razão seja algo bem definido. É uma densidade, né? Tá? Mas veja, se você quiser encarar isso aqui como uma derivada do ponto de vista matemático, o m tem que ser uma função da variável, não é verdade? E você pode falar, não, tudo bem, eu vou pegar um ponto aqui e vou pegar um volume adjacente, que eu posso fazer bem pequenininho, e para esse volume aqui, eu calculo a massa, o m de v. Mas isso é ambíguo, né? Por quê? Porque se você pegar um volume mais incompridado, tá? Do mesmo tamanho o volume, só que de uma forma diferente, se o corpo não for homogêneo, você pode ter uma massa diferente, tá? Então isso já te dá problema aqui, é uma definição difícil de fazer. Mais complicado ainda, se você quiser então fazer o m de XYZ, atribuir massa a cada ponto, porque aí você não sabe nem como você começa. Como é que eu vou, dado um ponto qualquer, digamos esse aqui, qual a massa dele? Mesmo sabendo a densidade. Eu somo daqui até aqui, por exemplo, partindo daqui eu somo até essa linha aqui. Daí se eu andar um pouquinho para cá, eu somo mais, mas aí tem o seu colega e faz daqui até aqui. Como é que a gente faz? Né? É um conceito que começa a ficar confuso, né? A densidade, a massa, né? Você não consegue estabelecer a massa de maneira bem definida como uma função da posição, certo? Também não consegue como uma função da variável volume, portanto isso aqui não é bem uma derivada, tá? No sentido do limite, né? M de V mais delta V menos M de V dividido por delta V. Isso você não vai conseguir completar essa operação, tá? Então esse é um problema, tá? Que você tem, onde você começa a entender que é mais conveniente definir a densidade. A densidade pode ser imaginada, ainda que do ponto de vista estritamente físico, mas que você tem que medir as coisas, ela também dê problema, né? Porque você também não consegue medir a densidade a não ser de objetos extensos, nem que seja minimamente extenso. Mas esse é um outro problema, é um problema da medida. Tá? Do ponto de vista matemático, é possível perfeitamente imaginar uma distribuição, né, que eu chamo de densidade, que é uma função de cada ponto, sim, e cuja integral, esse é que é o passo importante, vai dar a massa total do objeto ou do domínio que eu estou cobrindo. Tá? Isso do ponto de vista matemático, é completamente possível. Né? Certo? Então, você consegue imaginar uma função, né, que é atribuída a cada ponto, é uma distribuição, cuja integral, então,
dá a massa total. Está aqui, ó. Dá a massa total que está naquele volume. Então, essa condição ela é fundamental para definir esse objeto agora. Então, esse objeto ele não está sendo definido como uma função, simplesmente. Ele vem definido condicionado a uma integral aqui, que dá uma constante. Tá? Bom, então aqui está o comentário, né, de que isso aqui não é uma derivada, em geral. Eu coloquei aqui um comentário aqui que há exceções, quando você estiver lendo de novo, né, você vai lembrar, eu te disse que em uma dimensão, por exemplo, isso aí é contornável. Na linha, você consegue definir uma função. Né? Certo? Vou fazer um exemplo para avançar um pouquinho. Um exemplo relativamente simples. Eu quero calcular a densidade linear de um bicone homogêneo. Tá? É um bicone homogêneo, esse objeto que você põe para rolar às vezes, e ele tem aquela propriedade interessante que ele sobe ladeiras, não sei se você já viu, né? Porque o centro de massa dele, dependendo como você faz a inclinação dos trilhos e onde você põe esses trilhos com relação ao centro, o centro de massa dele desce, ainda que essas extremidades estejam subindo aqui. Tá? Então, a densidade dele é massa dividida pelo volume e é a mesma em todos os pontos. O que eu quero calcular? Eu quero calcular uma distribuição que me dê a densidade linear ao longo desse eixo de simetria aqui dele, aqui que eu chamei de x. Tá certo? É isso que eu quero obter, tá? Então, está aqui o problema enunciado. dm é igual a essa função de x vezes dx, essa distribuição, quando integrada, dá a massa total m grande aqui. Tá? Esse é um problema para você resolver. Eu vou explicar aqui como que eu resolvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar seções, que está aqui mais escura, tá vendo? Seções circulares, nesses dois cones aqui, de massa infinitesimal, tá? Espessura também dx infinitesimal, tá? É um pequeno cilindrinho aqui, que vai contribuir. Então, esse cara aqui é o que tem essa massa aqui, infinitesimal. Muito bem, então, você vê que além dessa relação, você tem uma outra relação que te dá o dm em função da área do cilindro, tá? Da área do tampo do cilindro, vezes a altura, ou seja, o volume desse cilindrinho aqui, né? É a área dele. O que é o R? O R é essa altura aqui que eu estou colocando nessa outra figura aqui. Ó. Esse R aqui é a altura do centro até a borda. Pode ser em qualquer direção, né? Porque esse é um cilindro. Então, se você pegar a área desse tampo e multiplicar pela altura, que é dx, você tem o dv, vezes a densidade, que é homogênea, simplesmente a massa total pelo volume total. Então, existe essa igualdade aqui. Tá? Isso aqui vale quando o x está entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Veja que eu coloquei o x igual a zero bem no centro de maior simetria aqui desse objeto. Tá bom? Então, esse ponto aqui onde tem esse bico é menos L sobre 2, e esse ponto aqui onde está esse outro bico é L sobre 2. Aqui nessa figura aqui da análise da geometria, você tem essas coisas especificadas, tá? Então, o que eu te dei está aqui nesse desenho, tá? Para fazer o problema. Não precisa desse ângulo, nem nada. Então, a informação de que ele tem massa m e extensão L ao longo, entre esses dois bicos, e que é homogêneo e simétrico, é suficiente para você resolver o problema inteiro, tá? O resto eu estou adicionando como passo auxiliar para a gente entender direitinho, tá? Então, veja, o que acontece? Que nessa região em que o x está entre menos L sobre 2 e L sobre 2, vale essa relação, tá? Fora dessa região, que é o que está aqui em cima, ó, é evidente que esse lambda é zero. Saiu para o lado esquerdo aqui, ou para o lado direito aqui, o lambda é zero, não tem massa ali. Então, veja que aqui a desigualdade está invertida, né? Quando o x é menor que menos L sobre 2, que é o lado esquerdo, ou maior que L sobre 2, que é o lado direito aqui, tá? Então, tá bom. Obviamente vai ter continuidade isso aqui, né? Quando
Essa outra que eu vou calcular aqui, que vale no meio, ela também vai, conforme o disco vai ficando pequenininho aqui, ela também vai chegar a zero aqui. Então vai ter continuidade. Então o que eu faço? Eu observo também que a razão, aqui é a geometria, tá? A razão entre essa altura R aqui, que é o raio do cilindro, e esse intervalo aqui, que vai do bico até o centro do disquinho infinitesimal, essa razão é constante, é a tangente do ângulo alfa aqui, ó. É uma constante. Eu coloquei entre parênteses que é a tangente do ângulo alfa, para você ter uma motivação geométrica, mas eu não preciso nem colocar esse alfa aqui. O importante é que essa razão é constante. E só. Tá? E aí esse R aqui, que eu vou substituir aqui. Então, é uma constante vezes essa função de x aqui. Veja, aqui você vai meditar um pouco e ver que esse comprimento aqui é o x, do jeito que está medido aqui, que eu pus o zero aqui bem no centro, né? Você tem que pegar o L sobre 2 positivo e subtrair o módulo de x. Tá? Porque o L sobre 2 positivo é esse comprimento inteiro aqui, que vai do bico até o zero aqui. E o módulo de x é esse comprimento que vai do x até o zero. Módulo de x, porque o x, na verdade, aqui é negativo. E eu quero só o comprimento para subtrair, tá? Então, ele dá isso aqui. Essa mesma expressão vale quando eu estou no ramo do cone que está para a direita, né? Que é positivo. Aqui você pode ver que vale igual. Tá? Também você vai pegar o L sobre 2 positivo e subtrair o módulo de x, que nesse caso vai ser o próprio x, porque ele é positivo, né? Mas a expressão é igual. Tá? Por isso que está escrito assim, ó, que essa razão de R sobre isso aqui. Importante observar que dá o módulo aqui, porque é a função que vai dar o lambda, afinal de contas. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o R aqui, ó, o R ao quadrado, e aí comparar com a 3,1 aqui para tirar o lambda. Tá? Então, se eu substituir o R ao quadrado, eu tenho uma constante, né, vezes essa função, está tudo ao quadrado. A constante que está aqui vai ficar ao quadrado também, mas eu estou chamando tudo de C. O que mais que tem? Tem o π, tem o m, tem o v, tudo isso é constante. Então, eu embuti tudo nesse C aqui. Tá? Essa constante ao quadrado, vezes o π, vezes o m, dividido pelo v, está tudo aqui nesse C. É tudo constante. Deixei aqui. Então, C é uma constante aqui. E agora sim eu tenho que o lambda pode ser por comparação dessa relação aqui com essa aqui, né? Você tem o lambda como a menos de uma constante. Como é que eu determino essa constante? Justamente a propriedade que eu te disse que é fundamental, que é que a integral disso de menos infinito até mais infinito tem que dar a massa total. Essa função, ela tem essa forma aqui nesse intervalo, que é o intervalo que está o bicone. Fora desse intervalo, ela é zero. Então, essa integral de menos infinito a mais infinito vai se reduzir a uma integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. Por causa do lambda, que só começa a ser finito dentro desse intervalo. Então, é fácil de fazer essa integral, porque você tem aqui, ó, claro, né, no ramo negativo, que vai de menos L sobre 2 até zero, você vai botar o menos x aqui, então vai dar L sobre 2 mais x ao quadrado. É uma integral de um polinômio, você faz fácil. No ramo positivo, que vai de zero até mais infinito, o sinal vai ser menos mesmo. Você somando as duas, fazendo a integração direitinho, né, que é um problema simples de cálculo 1, né? Faz a igualdade e retira o C. Eu não fiz aqui. Deixo para você se convencer disso, você mesmo faz, tá? Daqui, o C sai 12, m sobre L ao cubo. Essa é a constante que está aqui, ó. Portanto, a gente fica com o lambda completamente definido. Ele é aquela constante vezes aquela função. Se o x está no intervalo onde está o bicone, e zero, e eu vou usar essa expressão otherwise. Tá certo? Eu vou usar essa expressão porque ela é uma expressão que, em uma palavra, traduz o que a gente, às vezes, não consigo dizer até hoje. Ninguém me disse como falar isso. Então, de outro modo, né? De outro modo, mas deixa assim. Então, vamos fazer um gráfico dessa função aqui, tá? Agora sim. A densidade linear, eu posso dizer que não é uma constante, né? Porque é fácil você saber por que deu isso. O
o bicone, ele tem, quanto maior massa, né, para os discos que estão aqui mais para perto do centro, e menos massa para os discos que estão mais afastados do centro. Então, é óbvio que essa função cresce e depois decresce. A função que eu estou dizendo é a densidade linear, né? Isso eu já esperava mesmo. Tá? Então, ao longo do eixo, se eu vou andando ao longo do eixo, a densidade linear é uma função que está desenhada aqui. Veja que é uma parábola, né? Então, por exemplo, aqui que é uma parábola, né? Aqui é uma parábola, você quando soma ou subtrai uma constante a variável, você desloca ela inteira para a direita ou para a esquerda, tá? Então, veja, onde tem o sinal mais, ela sempre se desloca no sentido oposto do sinal da constante. O que você tem com o sinal mais? Você tem x mais uma constante positiva, que é L sobre 2 ao quadrado, né? Então, você pega aquela parábola que está bem aqui no eixo, né, no eixo centrado aqui, simétrica ao longo do eixo y, tá? E você desloca para a esquerda, porque o sinal é positivo. Ela vai parar aqui. Essa aqui é uma parábola, e o mínimo está aqui, né, nesse ponto menos L sobre 2, tá? Que é onde ela vale zero. No outro ramo, isso aqui é positivo, então vai ficar com o sinal menos. Veja que é ao quadrado, então você pode pensar nisso como x menos L sobre 2 ao quadrado, que é uma parábola cujo mínimo está aqui à direita, tá? E o ponto onde eles se tocam, que é onde tem continuidade, que eu antecipei, né? Basta você fazer essa continha, né? Põe x igual a zero, dá um 4 aqui embaixo. 12 por 4 dá 3m sobre L aqui, esse ponto, tá? Então tá aqui. Esse é o lambda de x. Agora você vai notar que do jeito que eu trabalhei esse problema, essa distribuição tem uma área, ou uma integral, não vou dizer área, uma integral sobre ela, que é fixa, do jeito que ela é definida, né? Nesse caso aqui, é a integral dela mesmo. Você pode imaginar como uma área embaixo da curva, usando o conceito de integração mais elementar, definida, né? Certo? Isso aqui é uma constante, é a massa total. Se eu pegar de menos infinito até mais infinito, isso aqui, certo? Então, veja o que acontece se eu fizer o L ir para zero aqui. O que acontece quando eu faço L para zero? Isso aqui vai ficando cada vez mais afinado aqui, né? Esse intervalo vai ficando mais curto e mais os pontos desse intervalo onde ela é zero aqui vão ficando mais próximos da origem, tá? E o máximo dela aqui, que é inversamente proporcional ao L, vai ficando mais alto, de maneira que essa integral permanece a mesma, tá? Então, essa propriedade, aqui você vai ver um gap aqui, porque eu já fiz uma correção, né? Estava fazendo antes da aula. Essa propriedade com relação a uma ou mais integrais sobre distribuições, ela é chamada, às vezes, na física de regra de soma. Tá? Você pega uma distribuição que você mediu no laboratório, por exemplo, ela tem um pico, e você nota que conforme você varia algum parâmetro, qualquer que seja ele, essa distribuição vai afinando, mas vai ficando mais alta, ou então vai engordando e ficando mais baixa. Quando você percebe esse comportamento, você tenta estabelecer uma integral sobre essa função. Não precisa ser que nem aqui, que é uma integral diretamente sobre ela. Pode ser uma integral que tem uma outra função vezes ela. Tem que descobrir qual a conservação que está por trás desse comportamento, né? Tá? Vamos ver o que é isso. Ó. O que acontece quando o L vai para zero? Né? Aqui eu fiz o desenho do que eu estava falando antes, né? Se você fizer o L indo para zero aqui da esquerda para a direita e para baixo, você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais spike, né, que a gente fala, né? Ela vai ficando mais alta e mais fina. Mas a integral dela dá 1, dividida pela massa, né? Essa integral dela aqui, dividida pela massa, dá 1. Tá bom? Então, esse conceito, tá, de que você pode ter
Veja que isso não faz muito sentido, né? Quando você fizer o limite finalmente, você imagina que... como é que você vai calcular a área de um objeto que tem espessura nula, né? Lá no infinito, quando o L for para infinito, né? Quando L for para zero, perdão, aqui estou fazendo com L indo para zero, né? Quando L for para zero aqui, essa largura vai para zero, né? Você só tem um pontinho aqui, que é a divergência, né? Porque agora com L indo para zero, isso aqui foi para infinito, tá vendo? E aí você vai falar em área, aqui de baixo. Essa integral em si, ela é problemática, ela vai para infinito a integral. Não vai? Não vai. Eu estou forçando que ela vá para N, tá? Então esse é um conceito que está embutido aqui. Certo? Do ponto de vista físico, isso é compreensível. Eu posso fazer sempre isso aqui quanto eu quiser mais fino. Tá? Mas eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? Porque a gente está chegando na definição da delta de Dirac. Então aqui tem aqui, ó, o limite da própria distribuição, certo? Quando L vai para zero, certo? Se o x for diferente de zero, ele dá zero. Em toda essa região aqui, ó, ele vai ficando, a não ser no zero, que o pessoal costuma dizer que ele dá infinito. Tá certo? Ele tende para infinito, né? Melhor assim, né? A integral, mas é o infinito integrável. Vamos dizer assim, você consegue fazer uma integração. Tá? Aqui, mais geralmente, tem aqui a definição, né? A integral. Se você fizer uma integral qualquer, agora não estou fazendo mais de menos infinito até infinito, tá? Imagine que eu fiz no intervalo de A até B, essa integração. Eu posso fazer isso. O que basicamente eu estou fazendo? Calculando a massa dentro desse intervalo. Eu estou supondo que B é maior que A. Tá? Então, estou vindo da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui eu posso calcular, vindo daqui, onde ela é zero, até aqui, antes de chegar no zero, eu vou calcular a massa que tem até aqui, nesse conezinho, que se formou no bicone. Né? Dá para fazer isso para intervalos variados. Tá? Veja que para essa função, né, eu fazendo ela ainda sem fazer o limite L para zero, eu obtenho massas diferentes. Quando eu estou no limite, que é o lugar que me interessa, que essa função vira o que a gente chama delta aqui, aí você tem dois tipos de comportamento. Se o intervalo tiver incluindo a origem, ou seja, o A está aqui e o B está aqui, por exemplo, não precisa ser um intervalo simétrico, não. Você pode pegar o A aqui e o B aqui pertinho da origem positivo, né? Então, se a origem está dentro do intervalo AB, você tem o valor da massa total, que ela está toda concentrada naquele ponto a massa, né? E se o intervalo não contém a origem, o que está escrito aqui, você tem zero, tá? Então vamos à definição, que às vezes é dada em livro-texto pelos físicos, né, da função delta de Dirac, tá? Em geral, você pode encontrar a definição como você quer a definição que o Dirac usou, né, que foi criticado, parece que eu lendo a história ontem. Então essa delta, ela é zero, se o x é diferente de zero, certo? E infinito, às vezes o cara põe infinito aqui mesmo, se o x é igual a zero. Você imagina que ela é isso aqui, ó. Um negócio assim, que o ponto está lá em cima, onde você já não pode nunca alcançar, certo? E é zero, então é uma linhazinha, né? Bom, então dá para imaginar isso, mas essa definição é problemática, tá? Essa definição é problemática. Claro, né? Em primeiro lugar, essa definição, mesmo que não fosse problemática, ela precisa dessa outra condição aqui para ser completa, para começo de conversa. Então, você definiu que ela é infinito num ponto, zero no outro, mas a integral dela é finita, dá 1 e 0. Tá certo? Então, um objeto esquisito, né? Você fala, será que existe uma função que tem essa propriedade? E a resposta é não, não existe. Não existe função, no sentido clássico, que tem essa propriedade. Então, é aqui que a crítica aparece, tá? Depois que nasceu aquele Weierstrass lá, né, que definiu aquela função que
contínua em todo o real e não tem nenhuma derivada em nenhum ponto, né? Os matemáticos ficaram com medo, foi tudo para baixo da cama, né? Então, veja, vamos lá, então, prolongar um pouquinho, né? Porque eu quero que você esteja ciente do qual é o problema, pelo menos, para você poder ir atrás da discussão. Depois eu vou recomendar um texto também, para que você leia, onde um matemático explica direitinho, melhor do que eu estou fazendo aqui, o problema dessa definição aqui. Você pode entender isso aqui como uma definição, tá? Mas ela tem uma outra definição como funcional, tá certo? Ou seja, você larga a mão de querer uma função e define direito, tá certo? Desse jeito aqui mesmo, no fundo é isso que você faz, não tem muita, tá certo? Só que é menos heurístico, ele é mais... E outra, o que é vantajoso nessa tipo de definição é que não é só essas distribuições que dão origem a alguma coisa que é simétrica em torno da origem. Tem outras distribuições, né, várias funções que vão passar a ser chamadas de distribuições que são interessantes também, mas a gente não vai tratar elas aqui. Eu estou avisando, né, que é você abre uma área, né, e amplia esse conceito, tá certo? Tratando esses caras como funcional. Não tem muita coisa, não. Veja, eu aqui coloquei que de um modo geral, você pode, em vez de escolher a origem no zero do x, eu posso escolher a origem em outro lugar. Apenas deslocando, né? Agora, em vez o argumento, veja que a definição é igualzinha, né? O argumento, quer dizer, isso aqui é igual a zero, se o argumento é igual a zero, né? Se o argumento é diferente de zero, perdão, que é isso aqui, ó, quando x é diferente de x0, o argumento é diferente de zero, e é infinito, né? Ou ponto de interrogação, que eu não gosto muito de meter o infinito aqui, se o argumento é nulo, ou se o x é igual a x0, tá certo? Então, essa aqui é uma definição um pouquinho mais, né, convencional, vamos dizer assim, que você se refere a um ponto x0, né? Então, se esse ponto x0 está dentro do intervalo, ela retorna 1, a integral. Se o x0 está fora do intervalo, ela retorna 0. Isso aqui é importante, porque a extensão para o caso multidimensional que a gente quer fazer vai ser exatamente feita assim. Só que aqui vai ter um vetor R0, um vetor R, e uma integral em dv. Por exemplo, no caso tridimensional, ou um elemento de área, ds, no caso né, em 2 dimensões e assim por diante. O que eu fiz aqui? Eu usei como motivação uma distribuição que fica fininha. Você tem muito texto que não faz isso, que chega e define ela assim já logo de cara. E o problema que eu estou te dizendo em definir isso e chamar isso de função é que não tem nenhuma função que satisfaça essas duas condições simultaneamente, tá? No sentido clássico do nome função. Quando eu estava dizendo que o Schwarzer, na década de 50, generalizou, ou um pouco antes, eu acho que foi, generalizou, ele estava vivo até 2002, como eu já falei aqui, né? Isso para incluir esses objetos aqui no contexto de funcionais, aí sim isso aqui ficou um pouco mais bem definido, e às vezes as pessoas chamam isso do conceito generalizado de funções, tá? Que são distribuições. Tá? Veja que eu comecei com isso, né? Eu falei, ó, você tem uma distribuição que você integra e dá massa, uma distribuição de massa, né? Que você consegue imaginar como uma função de ponto, ainda que a massa seja problemática, tá bom? Então, além dessa que eu exemplifiquei para motivado, é uma distribuição que eu tirei de chapéu lá com o Bicone, você tem infinitas outras possíveis que têm essa propriedade, tá? Ou seja, você tem uma função mesmo, uma função delta, quando eu ponho esse índice aí, é um parâmetro, tá? E quando esse parâmetro vai para zero, você tem a delta de Dirac, aí sim, já não é mais uma função, é um outro objeto, né? Que vai compor um funcional, que a gente chama de... Então, seria uma distribuição. Tá? Para completar melhor essa definição, tá? Você precisa de fazer uma observação sobre uma outra propriedade que vai aparecer aqui. Tá? Aí sim. Veja, eu quero agora avançar um pouco e responder como que uma integração feita fazendo produto de dois objetos, uma função convencional
e essa função delta, qual o resultado que sai, tá? Então, sim, aqui eu estou me aproximando da definição mais aceita, né, do ponto de vista matemático. Tá certo? Por enquanto ainda não cheguei, mas então, ao responder essa pergunta, eu vou chegar nessa definição, tá certo? E qual que é a pergunta? Isso aqui é o que a gente chama de convolução, tá? Se isso aqui fosse uma função convencional, isso aqui seria a convolução entre duas funções convencionais, tá? Mas eu não sei convoluir o f com um objeto que não está bem definido ainda, tá? Mas eu sei convoluir com uma distribuição que nem aquela que eu calculei lá com L, né, diferente de zero. E lá eu fiz o L igual a zero, aqui eu estou fazendo um epsilon, que é genérico. Tá? Isso é uma propriedade, tá? Você tem que essa integral aqui vai dar o f de zero. Então, está demonstrado aqui em algum lugar, depois eu vou passar para a demonstração dessa propriedade, tá? Mas ela é intuitiva, tá certo? Você vê que é uma coisa fininha, né? Ela vai selecionar um ponto da função que ela está fazendo produto. Isso aqui, ela é infinito num ponto e zero em todos os outros, né? Ao longo de x. Nesse caso aqui, ela está centrada no zero. Então, ela vai retornar o próprio valor nesse centro. De uma maneira geral, ela retornaria no x0, se eu deslocar o ponto problemático, né, para uma outra posição que não seja a origem. Tá? Então, tem funções que aparentemente se aproximam dessa propriedade quando eu faço a convolução mesmo. Né? Então, isso aqui dentro já é uma função. Olha alguns exemplos delas aqui. Ó. Essa aqui, que é a gaussiana. Se você colocar direitinho os parâmetros aqui, você vai ver que a integral dessa função, de menos infinito até infinito, vai dar 1. Ela tem a propriedade que a gente quer que ela tenha, né? Tá certo? Aqui tem uma outra, mas ela está expressa em termos de derivada, tá? Se você... Depois eu vou falar um pouquinho na aula que vem sobre isso. Essa função que eu estou derivando para obter a distribuição, ou a função da sequência, né, que vai formar a distribuição, ela é uma função que se aproxima do que um matemático famoso, chamado Heaviside, já usava no século XVIII, antes até do conceito de funcional estar bem estabelecido. Tá? Então, apesar de ninguém chamar ela de função delta, nada disso, ela não é totalmente devida ao Dirac. Tá? O Dirac ele usou e isso teve um papel importante na mecânica quântica, de maneira que aquilo ficou popular. Né? Mas o Heaviside já estava... A derivada dessa função aqui, que é chamada função degrau de Heaviside, quando você faz esse limite indo para zero, tá? Isso aqui cria um degrau. Tá? A função que vem zero e na origem ela passa a ser 1. Tá? A função degrau, tanto aqui quanto aqui. A diferença entre esses dois é que o degrau está para a direita ou para a esquerda em relação à origem. Tá? A derivada do degrau dá a função delta. Claro que aqui eu não tenho ainda o degrau. Tá? Eu tenho uma coisa que vai continuamente, né, quando você chega perto da origem, dependendo do tamanho desse epsilon aqui, você tem uma região em que a função sai de 0 e vai indo lentamente até 1. Tá? Na verdade, só atinge 1 quando está no infinito, mas tem esse comportamento exponencial aqui. Depois você faz o gráfico, se você quiser, dessas duas, que é bom. E vai variando o epsilon. Qualquer graficador da internet vai te permitir fazer isso. Tá? Outra distribuição foi essa que nós trabalhamos, a densidade linear do Bicone. Está aqui, ó. Eu reproduzi ela do mesmo jeito que eu obtive aqui com vocês. Tá? Aqui ela entra como sendo uma das distribuições cujo, quando você faz o limite epsilon igual a 0, ela vira uma função delta. Uma condição que está escrita aqui na nota de aula, mas eu não ressaltei, é que esse epsilon é maior que 0, é um caráter positivo. Então, quando eu faço ele tender a 0, eu estou fazendo pelo lado positivo. Né? Você vai encontrar na literatura um relaxamento dessa condição
Mas aí o que vai aparecer aqui embaixo vai ser o módulo, tá? Por que está o cubo aqui? O cubo, era o cubo sim, né? Vamos lá para cima, deixa eu ver. Cadê aquele L? É o cubo, está aqui o L, né? É o cubo mesmo. Essa aqui é uma outra, tá? Essa aqui é uma outra distribuição, né? E mais simples do que todas essas aqui. Só que ela já não tem, pelo menos no bordo, ela não tem derivada bem definida, né? Ela não é contínua, ela não é suave, né? Tá certo? Ela é essa aqui, eu desenhei ela aqui, tá vendo? Seria um quadradinho, né? Você define a altura dele como sendo 1 sobre epsilon e a largura como sendo epsilon. Se você faz o epsilon tender a zero, a altura vai lá para cima, porque é 1 sobre epsilon, né? E a largura vai para zero. Tá? Então aqui tem uma sugestão para usar essa sequência para tentar demonstrar que realmente você obtém f de zero e zero quando faz a integral e toma o limite depois, tá? Você vai fazer essa integral, tá certo? Você consegue fazer essa integral aqui, uma função qualquer e um retângulozinho, que é uma constante só entre menos epsilon e epsilon. Tá aqui, ó, a integral, tá? O que eu fiz? Eu aproveitei que quando eu fizer o produto dessa por essa aqui, como ela é zero aqui fora, certo? Você vai ter um integrando nulo, a não ser nessa regiãozinha aqui, perto da origem, tá? E cada vez mais perto da origem, conforme eu tomo o limite epsilon tendendo a zero. Então, eu imaginei que esse f aqui tem uma expansão de Taylor. Eu vou relaxar já essa condição, eu vou te explicar, né? Tá certo? E fiz a integral. Expandi. Aqui eu não mostrei os passos, depois você faz como exercício, tá? O resultado da expansão, seguida de uma integração, porque aqui não tem a variável, né? Então é fácil, é uma integral direta sobre os expoentes aqui. Como tem esse epsilon dividindo, não dá n mais 1 aqui, dá só o n, tá? Então você vai fazer isso aqui, tá certo? Depois faz a expansão de Taylor, faz a integração e dá essa expressão aqui, onde o epsilon aparece como uma potência aqui que vai de zero até um infinito, tá? Então, estou supondo nesses passos que o f é T infinito, como a gente fala, né? Ela tem todas as derivadas, ou seja, é uma função bem comportada para fazer isso aqui nesse caso. Então, o que eu estou fazendo? Ao fazer isso, eu estou demonstrando essa propriedade apenas para esse tipo de função, né? Que apesar de haver infinitas, é um infinito bem menor que as possíveis, né, que a gente encontra por aí, tá certo? Então, veja, completando a operação, você demonstra essa propriedade. Por quê? Quando você expande isso aqui, olha o resultado, tá? Aqui é o n igual a zero, o primeiro termo da soma é o n igual a zero, fica f de zero. E esse aqui tem potências inteiras, né, do epsilon que vai tender a zero, ele só aparece aqui, tá? Então ele leva todo mundo para zero quando eu faço o limite, então você fica com a integral sendo f de zero e zero, tá? Então, essa propriedade aqui, eu estendi aqui para um ponto que não está necessariamente em x igual a zero, que é a mesma coisa, só desbloqueei a origem, tá certo? Então, em vez de dar f de zero, dá o f de x0, esse x0 aqui. Se o x0 estiver dentro do intervalo de integração, se não dá zero. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é tentar usar isso aqui para definir a função dele. Certo? Só que agora você vai dizer assim, olha, a função delta é essa função que tem essa propriedade aqui. Não é uma função, tá? Mas o que a define é esse funcional aqui, ou seja, é um funcional
E a cada função que você escolhe aqui, ó, associa um número que é o valor dessa função no ponto x0. Tá? Isso é um funcional. Entendeu? Você pega funções... Como é que eu demonstro isso aqui? Você pode... para funções num domínio de funções analíticas, ou seja, que tem expansão de Taylor, está valendo isso aqui. Que foi como eu demonstrei isso aqui. Mas não precisa ter expansão de Taylor. Tá? Você pode relaxar essa condição e você pode demonstrar novamente essa propriedade aqui que você está tentando ela para definir a função delta de Dirac como a partir de um funcional, como ela age, né, sobre as funções do domínio. Então você precisa definir que domínio, que funções são essas que estão no seu domínio. Tá? Por enquanto ele é um C infinito aqui. Tá? E outra, eu não falei, mas precisa estar subentendido. Ele não é só um C infinito, é um C infinito com suporte compacto. O que é isso, né? É o seguinte, é uma função que ela é limitada, ela não vai divergir fora também dessa região, senão você começa a ter problema também. Tá? Porque daí você tem uma competição de um cara que vai divergindo aqui com outro que está divergindo fora, e você está integrando, então tudo bem que aqui é um zero, né? Mas será que o zero dessa rabeira aqui, que todas essas distribuições têm rabeira aqui, eles matam essa outra divergência? Você tem que se fazer essa pergunta. Tá? Nesse caso aqui, que eu defini ela zero mesmo aqui fora, pode ser que mate. Mas mata qualquer uma, né? E se tiver uma divergência aqui pertinho, aqui que não seja um zero, seja uma outra, mas que também está perto e também se aproxima. Então você começa a ter que se perguntar, né? Então o que o pessoal faz é definir isso aqui para funções que são compactas, né? Que estão, né? Que tem uma imagem que tem suporte compacto, né? Significa o seguinte, suporte de um conjunto é você tirar todos os elementos nulos. Tá? E compacto significa que toda a parte onde ela não é zero, define um domínio finito, tá certo? Então são funções como essa função de distribuição do Bicone, ela é uma função com suporte compacto, tá certo? Porque ela é zero fora daquela região que o Bicone está situado, né? Tá? Essa propriedade aqui que eu quero usar para definir esse funcional, essa distribuição, tá? Então você vai demonstrar sem usar a expansão de Taylor, então isso não é um passo difícil, tá? Você usa o teorema do valor médio, o teorema que você aprendeu em cálculo 1. Tá? Basicamente ele diz que, dados dois pontos e a secante em um gráfico e uma função, a gente fez o gráfico para interpretar geometricamente, a derivada da função nesse intervalo vai coincidir, a inclinação, né, a derivada vai coincidir com a secante, com a inclinação da secante, em pelo menos um ponto. Esse é o teorema do valor médio. Tá? Então, para funções que não sejam muito problemáticas, você só vai usar a derivada para demonstrar essa propriedade, né, que é a integral de uma distribuição dessa aqui, o limite, vai retornar a função no próprio ponto central, tá? Então, a gente relaxa a condição, quer dizer, a gente amplia a condição para incluir funções no domínio que são C1, que a gente chama, né, que tem derivadas de primeira ordem e que tem um suporte compacto, que eu já disse o que é, né? Então fica definido um funcional, né, que pega uma função desse conjunto e mapeia no valor da função nesse ponto central x0 aqui, tá? Muito bem. Essa leitura aqui para você fazer. Bom, desse modo, a gente pode, fazendo a mesma coisa, tomando os mesmos cuidados, a gente pode então derivar
dá um sentido, né? Não derivar, mas dá um sentido ao que seria uma derivada da função delta de Dirac, definindo a derivação funcional, né, desse funcional que eu acabei de propor, né? A ideia é você, inicial, né, que seria a ideia que ocorre para a gente, é fazer a derivação de uma função da sequência que leva a delta, tá certo? Antes de tomar o limite. Essa linha aqui eu não sei como que eu faço, porque aqui eu tomei o limite antes para derivar depois. Então essa aqui, ó, essa notação, só para esclarecer, é a enésima derivada da função delta, tendo esse sentido aqui que está nessa segunda linha, tá? Você faz a derivada da função, que pode ser, por exemplo, aquela densidade linear do Bicone que a gente trabalhou aqui, e depois toma um limite, tá? Muito bem, essa é a ideia, tá? Bom, já que eu vejo que dá para operacionalizar isso, né? Ou seja, fazer a derivada operando em cima de uma função que é diferenciável, então eu posso pegar a integral, né, que vai compor a definição do que é esse funcional, e posso fazer tentar, né, fazer essa integral por partes. Bom, e aqui está o resultado. Fazer a integral por partes. Essa primeira parcela aqui é esse produto aplicado nos extremos do intervalo, tá? Uma vez que agora essa função f de x é limitada, quer dizer que ela não diverge nem no infinito, ela tem um suporte compacto, e como esse objeto aqui é uma função que é zero, a não ser no ponto central, quando você aplicar os pontos A e B, vai dar zero isso aqui, tá? E a não ser no caso relativamente patológico, eu escolho um desses dois valores A e B aqui para ser justamente o zero nesse caso aqui, ou o valor central no caso que a origem está deslocada, tá? Eu não vou fazer isso, né? Mas há como também abordar essas questões, tá? De você ter um valor fronteiriço, tá? Quando você define, depois eu vou falar talvez um pouco sobre isso quando eu estiver falando da função degrau de Heaviside na outra aula, tá? A gente quer saber também o valor na transição dela, tá? Isso é um problema conhecido. Então esse primeiro termo dá zero, sobrando esse outro termo aqui. Então veja, esse objeto que apareceu aqui, ó, agora, dá sentido à derivação, né? Porque vamos supor que eu tenha, por exemplo, a primeira derivada aqui, tá? Eu não sei fazer, mas quando eu avanço com o processo de integração, vai aparecer a própria função delta aqui, porque você diminui uma derivação para trás, né? Então aqui você tem se isso aqui n igual a 1, isso aqui n menos 1 igual a 0, ou seja, você não derivou a delta. E essa integral você agora sabe fazer. Você basta calcular essa primeira derivada aqui no ponto x igual a 0, porque isso aqui é uma delta ordinária, tá? Mas veja, como o funcional agora, que agora está desse lado direito aqui, precisa ser do tipo C1, eu preciso admitir que a derivada ainda é compacta, tem suporte compacto, e que a própria derivada é C1, ou seja, precisa existir a segunda derivada, não é? Então a condição passa a ser um pouco mais restritiva. Ou seja, cada derivação que eu fizer aqui, eu preciso ter o domínio, né, da função teste, que é como a gente chama essa função que está sendo operada
para formar esse funcional, esse domínio vai ter que incluindo funções cada vez mais suaves, porque as derivadas têm que existir. Tá bom? Isso é um detalhe que normalmente, como a gente em física acaba usando funções, muitas vezes são composições de funções analíticas ou funções analíticas com algumas exceções, e nessas exceções a gente pode fazer sempre uma aproximação, né? Quando você tem uma descontinuidade, por exemplo, você pode aproximar por uma variação muito rápida ali, mas que não seja descontínua. Então esse não chega a ser um problemão, né? Apesar de eu estar dando valor nessa aula a ele, porque ele aparece, né, na abordagem mais matemática desses objetos, tá? Então eu poderia fazer que nem meus professores de física fizeram comigo. Põe a definição do jeito que o Dirac fez mesmo, chama aquilo de função, não fala nada e vai aplicar. Então, né, nessa aula ainda e para o final a gente vai passar a fazer aplicações mesmo, usar isso de uma maneira mais, que é muito mais legal, diga-se de passagem, mas essa é a minha opinião, tá? Vejamos, aqui você, então, com essas ressalvas feitas, você pode então repetir o processo e definir as derivadas dessa maneira, né? Então, você faz uma enésima derivada, o sentido que tem isso aqui é você fazer a enésima derivada da função, né, teste, e usar a delta convencional para fazer essa integral, tá? Ele vai retornar o próprio Fn no ponto zero, ponto central, tá certo? Tá aqui, ó. Esse é o resultado, tá? Então isso aqui passa a ter significado. Você pode dizer que isso é uma derivada funcional, desse funcional que define a distribuição, se você quiser. Por exemplo, a gente não usa muito essa linguagem em física, tá? Ela é mais matemática. Muito bem, aqui eu vou só listar algumas propriedades que eu vou pedir para você demonstrar, tá? Então, aqui eu já estou admitindo que o alfa é uma constante não nula, real não nula nesse caso, poderia ser complexa também. Então aqui tem a propriedade de escala. Como é que você faz o escalonamento delas? Vai demonstrar isso aqui, tá? Um caso particular dessa relação é esse aqui, quando você põe o alfa, faz o alfa valer -1, você nota que por causa dessa propriedade, essa função é uma função par, com relação ao ponto central, que aqui no caso é a origem, né? A gente também usa defini-la em relação a um ponto que está fora da origem, então aí seria em relação àquela posição, né? Isso aqui você vai demonstrar também, tá? Que o zero na variável, né, vai matar a divergência do delta. Bom, faz a integral no domínio de A até B, dessa relação aqui, sem saber o que dá do lado direito, e você vai ver que o f de zero é o próprio zero, né, porque o f agora é x. Então a integral desse caso aqui dá zero, né, para qualquer intervalo que você pegar, A e B. Porque mesmo que o x esteja, né, a origem, o x igual a zero esteja dentro do intervalo, como ele retorna o f de zero, que agora o f é x, também dá zero. Então você demonstra isso aqui, né, argumentando que como a integração não depende do domínio, né, que você escolhe, o integrando tem que ser nulo, tá? Depois você tem essa outra propriedade, tá? Quando você tem uma igualdade que é dada assim, você veja que essa igualdade, toda vez que você tem x diferente de zero, ela implica na igualdade entre essas duas funções, tá? Mas no x igual a zero, você não tem o que dizer. Então você pode agora dizer que essa igualdade pode ser estendida para o x igual a zero, entre aspas, né? Que vai ser incluído aqui. Quando x igual a zero, isso aqui dá uma divergência aqui, que é o delta de Dirac, né? E isso também é feito a partir da integração desses dois lados, certo? Então, não é difícil de entender que se você adicionar um termo a g de x aqui, que seja o próprio delta, uma constante vezes o delta, vai aparecer x vezes delta aqui,
que é zero, então a igualdade fica justificada. Aqui tem a ressalva que eu já estava fazendo antes, né, que a gente está supondo que as funções f e g têm suporte compacto. Faço um comentário aqui. Então, um primeiro exemplo aqui. Múltiplas partículas, tá? Como é que eu escrevo a densidade de uma nuvem de partículas? O que é uma partícula? A partícula é um ponto com massa, por uma abstração. Você tem pontos no espaço que tem massa. E como é que você expressa a densidade nesse caso? Você tem essas coisas discretas, não é uma coisa contínua. Então, a densidade pode ser expressa exatamente usando a função delta de Dirac. Tá? Se você somar, então, o que acontece com essa função aqui? Essa função é meramente uma extensão trivial do caso em uma dimensão que eu estudei até agora com vocês, para um caso de mais dimensões. Tá? Então agora tem um vetor posição, a delta tem exatamente o mesmo significado, a mesma discussão, só que agora os domínios são multidimensionais, são volumes generalizados. Pode ser a área, pode ser o próprio comprimento, que é o volume em uma dimensão, vai ser chamado de volume. Tá? Então aqui, cada vez que você tem o R coincidindo com o RI, você tem uma divergência, né? Mas a integral disso aqui, olha, se você vai ver que é bem consistente, porque se eu traçar uma região volumétrica que pegue só o M1, por exemplo, só o M1, tá? Pode ser um volume qualquer, mas que só pega o M1. Quando eu fizer a integral da densidade nesse volume, tem que dar M1, porque eu peguei um volume que não tem outras massas. E é o que vai acontecer aqui, né? Porque só no I igual a 1 que esse RI está dentro da região de integração. Então, vai retornar M1. Se eu pegar uma outra região que só tem o M1 e o M2, aí o resultado dá M1 mais M2 e assim por diante. Então, isso aqui é uma definição da densidade no arranjo discreto de pontos massivos. Tá? Então, a primeira aplicação é como você expressa também densidades nuvens de cargas, por exemplo, e você quer saber a densidade de cargas pontuais. Daí, em vez da massa aqui, vai ter a carga. Isso aqui é bastante aplicado. É um ponto de partida muito comum para você usar o resto da sua vida. Tá? Em física, isso aqui a gente dá outras representações quando eu expressar, quando eu falar das representações do delta de Dirac, acho que eu não vou ter muito tempo nesse curso, né? Isso deve ser abordado no curso de Matemática 2. Tá? Então essa é uma primeira aplicação, tá? Aqui estou só explorando nesse texto aqui a ideia da integral volumétrica que eu falei antes, tá? Então, textualizando, né? Para você poder ler. E dizendo que quando a gente está, isso é uma complementação que eu não falei até agora, né? Quando você está nesse ambiente que você tem várias dimensões, né? Mais do que uma, você tem como expressar a função delta como um produto de delta nas variáveis individuais, tá? Então aqui em 3 dimensões, por exemplo, a representação dela em coordenadas cartesianas e uma representação dela em coordenadas esféricas. Note que o determinante jacobiano aparece aqui, porque o elemento de volume vai ter esse cara, não é? Vai ter esse cara aqui, além dos dr, dθ, dφ. Então é preciso tomar esse cuidado, tá? Mas essa é uma maneira de colocar em coordenadas esféricas, por exemplo. De uma maneira mais geral, né, quando você não tem o ponto central exatamente na origem, como é o caso aqui, você tem essa representação que seria em coordenadas esféricas a mesma coisa, só substituir deslocando a origem para o ponto x0, y0, z0. Tá? A distribuição que forma a sequência também pode ser construída, né? Por exemplo, a gaussiana vai acabar tendo x2 mais y2 mais z2 por causa da soma dos expoentes, que vão ter 3 aqui.
Aqui está escrito epsilon ao cubo, né? Que acho que é isso mesmo. Deixa eu subir lá. Vamos ver se é isso mesmo. Cadê? Cadê aquela listinha? Está aqui, ó. Aqui, ó, a gaussiana para uma variável é isso aqui, né? Então você vai ter que fazer um produto de três, uma em x, outra em y e outra em z. Não está fazendo produto aqui, né? O expoente basta somar x2 mais y2 mais z2. Aqui vai aparecer um epsilon ao cubo e aqui vai aparecer um π a 3 meios, né? Porque aqui está π a meio e elevado ao cubo também. Um exemplo, você pode também estender o exemplo daquelas outras componentes de uma dimensão, tá? Outro exemplo de aplicação, rápido aqui, depois a gente vai explorar isso melhor na aula que vem, fazer mais uma aula que a gente vai entrar realmente, resolver, ver como é que usa essa função para resolver equação diferencial não homogênea, parcial. Aqui não, aqui é uma equação ordinária, não é parcial, né? Mas é um modelo muito útil em mecânica quântica, uma das primeiras coisas que você vê no curso de mecânica quântica, que é o resolver a equação de Schrödinger em uma dimensão, um potencial bem simples, que é da forma de um delta. Qual que é o apelo para você ter esse tipo de potencial? É isso aqui, esse desenho aqui, ó, tá vendo? Se você tiver o lambda, que é a amplitude do delta aqui, vai regularizar as dimensões, isso aqui, para isso aqui ter dimensão de energia, tá? Depois eu vou falar um pouquinho qual que é a dimensão do delta também, tá? Se isso aqui for um comprimento, o delta tem que ter dimensão de 1 sobre comprimento. Dá uma meditada que você vai entender por quê, porque a integral dele está 1, que é a adimensional. Se isso aqui for um raio em 3 dimensões, né? Se for um R vetor em 3 dimensões, aí a dimensão do delta tem que ser 1 sobre o volume tridimensional e assim por diante. É fácil ver, porque aí a integral também vai ser volumétrica e tem que dar 1. Esse lambda, ele regulariza as dimensões, levando em conta que isso aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento, né, o delta, e combinada com as dimensões do lambda, vai transformar esse V de x em energia, porque ele é uma energia potencial aqui nessa equação de Schrödinger aqui unidimensional, tá? E a ideia é que quando o delta é menor que zero, você teria um delta para baixo assim, né? Onde isso aqui, esse pico aqui é infinito lá para baixo. E ele é infinitamente fino também. Mas a gente parte dessa ideia de ter um poço que é muito fininho e vai ser representado aproximadamente por uma função delta. Isso na física é tranquilo. Isso é importante, tá? Porque isso aqui vai formar um estado ligado aqui. Então dá para colocar dois desses um do lado do outro e fazer uma emulação muito primária, né, do átomo de hidrogênio, da molécula de hidrogênio, perdão. Tá certo? Com dois postos desses, um seria um hidrogênio e outro o outro. Mas aí só tem um estado, tem um monte de coisas mancas aqui. Mas dá para estudar, né, de maneira assim, por cima, né, propriedades de ligação, de orbitais ligantes e antiligantes, por exemplo, aparece já nesse modelinho simples, tá? Que é muito fácil de resolver. E aqui você tem uma barreira de potencial, quando o lambda é positivo. Então você faz ela bem fininha e bem alta, e aí já aparecem propriedades interessantes na mecânica quântica, que a partícula pode tunelar, passar por uma região que ela nunca poderia passar, não teria energia para passar classicamente. Tá, então dá para fazer, isso aqui você vê logo no começo do curso de mecânica quântica, os primeiros potenciais que a gente resolve incluem, entre outros, né, essas funções mais simples, tá certo? E de maneira bastante aproximada, isso às vezes funciona na prática mesmo, tá? Quando você tem potenciais muito localizados, a aproximação que se usa é uma delta de Dirac mesmo, tá? Aqui tem o que seria uma rede cristalina, né, em uma dimensão, que é o pente de Dirac, né? Você pega e faz várias posições onde tem deltas aqui, pode ser regularmente espaçada, se você não quiser desordem, ou com espaços onde xi, por exemplo, é uma posição aleatória, se você quiser incluir uma rede com um pouquinho de desordem, né? Tá certo? Então, esse tipo de modelo, se você resolver com os métodos que você aprende no curso de estado sólido, por exemplo,
ele te dá acesso a bandas de energia, por exemplo, de uma maneira muito direta, tá? Você pode exemplificar técnicas de calcular várias coisas, né, em uma dimensão que você consegue avançar com o cálculo, né, disso sem ter que partir para o computador nem nada, tá? Então esse aqui é outro exemplo, tá? Bom, eu acho que eu complementei aí, não sei quantos minutos que eu já tenho aqui nessa que nós ficamos sem áudio, né? Então vai ter uma diferença de nitidez, possivelmente de resolução entre um trecho do vídeo e outro. Mas eu vou encerrar então aqui a gravação, porque eu acho que já complementou em termos de tempo aqui. Depois eu vou fazer uma edição e vou colocar isso aqui à disposição de vocês até terça-feira agora, no caso você assista esse vídeo antes, né? Vamos ver se acerta esse relógio aqui também, né? Que está 11h06 aqui e na verdade são 10h06 agora, tá? Enfim, eu terminei a gravação bem no que seria um término atrasado da aula convencional.